Você não trava em decisões por falta de opção. Você trava porque não confia em você. E hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê isso acontece. Você já percebeu que toda vez que precisa decidir algo importante, você começa a perguntar a opinião de todo mundo? Você se reconhece por trás desse personagem? Você pergunta pra amiga, pra família, pra internet, e no final, tudo isso te deixa mais confusa. O problema não é falta de opção e nunca foi. O problema é que você não confia em você. Eu sei exatamente como isso funciona. Teve um momento na minha vida em que eu não conseguia decidir absolutamente nada sozinha. Qualquer escolha pequena ou grande, eu precisava ouvir o que alguém achava primeiro. O que eu percebi com o tempo é que eu não estava buscando opinião. Eu estava buscando permissão, validação. Porque, no fundo, eu já sabia o que precisava fazer. Enquanto eu não entendi o que estava por trás disso, eu continuei entregando o volante da minha vida para qualquer um que estivesse por perto. E isso aparece não em grandes decisões. Ela começa nas pequenas, na dificuldade, muitas das vezes, que você tem de decidir postar uma foto, porque você precisa da validação, da permissão da amiga, do que fulano acha, se tá bonita, se tá feia, se falou bem, se falou mal, e por aí vai. Quando a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia, nas nossas pequenas decisões, é como se a gente estivesse dirigindo um carro, mas deixasse várias pessoas segurar o volante ao mesmo tempo. Cada um puxando para um lado. Um diz, vai por aqui, outro diz, melhor não. Outro diz, espera mais um pouco. E no final, ou você não sai do lugar, ou você vai parar num lugar que nem era o que você queria. E isso não é falta de direção, é falta de confiança em quem está dirigindo esse carro. E isso acontece o tempo todo. Nos relacionamentos é muito comum. Você sabe que aquela relação já não faz mais sentido para você, e aí você perguntar: o que você faria no meu lugar? O que você faria nessa situação? O que você faria se fosse eu? E cada resposta te afasta mais da sua própria verdade. Você sabe que precisa se organizar mais com dinheiro, mas você evita. Ou começa a consumir conteúdos, opinião, conselhos de todo mundo e continua sem clareza, porque o problema não é falta de informação, o problema é que você não se escuta. Você passou tanto tempo acreditando em pensamentos como você não é boa o suficiente para merecer um relacionamento saudável, para merecer uma pessoa tão boa. Você passou tanto tempo acreditando que não sabe como lidar com o dinheiro, não sabe aonde investir, não sabe como sustentar, que isso se repete na sua vida, situação atrás de situação, personagens atrás de personagens, mas a narrativa, a história é sempre a mesma. Indecisão não é falta de informação, é falta de confiança. E a confiança ela não vem do nada, ela vem da integridade interna, daqueles micro momentos nos quais você cumpre aquilo que se prometeu. Integridade é quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão completamente alinhados. Mas olha o que a maioria de nós vive. Segunda eu começo, e aí ela não começa. Amanhã eu vou treinar, e não vai. Depois eu ligo, e não liga. Então são pequenos acordos sendo quebrados o tempo inteiro. Isso parece pequeno, mas não é, porque você está ensinando a sua mente, cada vez que você não cumpre o que fala, a não confiar em você. Você está ensinando a sua mente a falar assim, ó, você é uma mentirosa, sua palavra não vale nada. Se você não tiver esse emprego, se você não tiver essa pessoa, você não é ninguém. Então você começa a acreditar nessa voz que se repete, então você sustenta o comportamento dessa voz que se repete, e é assim que é gerado um padrão. Imagina confiar em alguém para administrar todo o seu patrimônio, tudo aquilo que você demorou anos para conquistar, tá? Todo o seu dinheiro. E confiar em alguém que promete mundos e fundos, mas nunca cumpre. Você teria coragem? Você confiaria nessa pessoa? Eu tenho certeza que não. Então por que você acha que vai confiar em você se você faz isso com você mesmo todos os dias? E é exatamente por isso que na hora de decidir você trava.
Porque o seu próprio sistema não confia mais em você. Quem não decide não é porque não sabe o que quer, é porque não quer assumir a responsabilidade pelo que vem depois. Porque decidir de verdade significa assumir as consequências. E isso dá medo. Não porque você é fraco ou fraca, mas porque ninguém te ensinou que o risco faz parte da decisão. A gente faz escolhas no nosso dia a dia o tempo inteiro. Quente ou frio, azul ou amarelo, preto ou branco, sol ou chuva, café ou água, o tempo inteiro. E toda decisão é uma escolha, mas nem toda escolha é uma decisão. O que isso significa? Na maioria das vezes a gente evita tomar uma decisão porque tem medo de fazer a escolha errada. E diante de qualquer escolha real, existem pontos positivos e pontos negativos, sempre. Então aí entra o medo de perder, o medo de errar, o medo do que tem do outro lado. E você trava porque quer garantir que está escolhendo o caminho certo. Mas decisão não tem nada a ver com escolher o caminho certo. Decisão é sobre escolher uma direção, é se mover, é dar o passo, é sair do lugar. E isso aqui mudou completamente a minha relação com a decisão. Então, toda vez que eu preciso decidir algo importante, eu me faço a seguinte pergunta: qual dessas possibilidades me aproxima mais do meu cenário de vida ideal? Não é a opção mais confortável, não é a opção mais segura. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, mesmo que eu não saiba exatamente como fazer, mesmo que eu precise começar do zero, eu escolho a possibilidade que me aproxima de onde eu quero ir, de onde eu quero chegar, porque quem sabe para onde vai tem facilidade de decidir. Porque se de alguma forma você se identifica com uma pessoa que não sabe para onde está indo, que não sabe qual o caminho, que não sabe onde ela quer estar daqui a 1 ano, 2, 5, 20, quanto você quer estar faturando, com quem você quer chegar lá, aonde você vai morar, qual é o tipo de casa, qual o tipo de corpo, como você quer estar. Toda possibilidade vai te deixar confusa, porque você ainda não sabe o que quer. Você pode escolher ficar onde você está ou decidir crescer. Você pode escolher evitar o conflito ou decidir se posicionar. Você pode escolher segurança ou decidir expansão. E toda vez que você decide pela expansão, você sai do mesmo lugar, porque essa decisão vai te levar para o próximo nível. Você já tem tudo, exatamente tudo que você precisa para ir para o próximo nível. E o seu próximo nível está a uma decisão de você. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo, reconhecer tudo isso ou reconhecer um outro alguém e continuar pedindo opinião para todo mundo amanhã. Porque é mais fácil concordar com a cabeça do que mudar com o comportamento. Mas quem para, quem assume o controle, o volante da própria vida, nomeia o padrão e começa a cumprir os pequenos acordos consigo mesmo. Não amanhã, hoje, agora. Porque confiança em si mesmo é uma habilidade treinável, é uma construção, é uma conta, é igual os juros compostos. Cada passo, cada promessa que você se cumpre é um saldo na tua conta. E você já está um passo à frente só por ter chegado até aqui. Talvez você não esteja perdida ou perdido. Talvez você só tenha desaprendido a confiar em você. E a vida que você quer começa no momento em que você decide parar de terceirizar as suas escolhas, a sua paz e começar a sustentar as suas próprias decisões. Se você chegou até aqui, você não é uma pessoa comum. Pessoas comuns saem quando o conteúdo incomoda, quando fica desconfortável. E você ficou. Você se reconheceu, você não desviou o olhar. E isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Então se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar conforto fácil. Você vai encontrar clareza. E clareza
é o que transforma qualquer decisão em movimento. Beijo!